Bom Dia Pernambuco. Olá, bom dia para você. Quinta-feira, 15 de setembro. Estamos juntinhos no Bom Dia Pernambuco. Começamos com imagens da região do Araripe, no sertão do estado, uma área que se destaca pela produção de gesso. O Globocop sobrevoa a cidade de Araripina, que fica a 683 quilômetros do Recife. 83 mil pessoas, em média, vivem no município. E agora por lá faz 18 graus. Clima bom, hein? Do sertão, a gente vai até o Agreste. Hoje é feriado em Caruaru, dia da padroeira da cidade, Nossa Senhora das Dores. E o repórter Anderson Melo vem com as informações sobre a comemoração. Anderson, bom dia para você. Bom dia, Meire. Bom dia, Pernambuco. Ouça os sinos direto da Catedral de Caruaru em homenagem à Nossa Senhora das Dores. É um feriado, dia de homenagens à nossa padroeira, e ao longo do Bom Dia Pernambuco de hoje vamos trazer todos os detalhes da programação. Meire. Os sinos que nos abençoem. E olha, em Olinda o dia começou com tempo bom, viu? Agora faz 22 graus, a temperatura pode chegar a 29. Temos imagens ao vivo aí para você conferir. E a gente vai passeando até chegar à beira-mar, porque é perto da natureza e muita gente descobre formas de aliviar a tensão, de esquecer dos problemas e focar nas metas. Olha só que imagem linda para a gente começar o nosso dia. E a repórter Daniele Fonseca vai conversar com uma especialista que descobriu como é possível programar a mente para alcançar resultados positivos. Oi, Dani, bom dia para você. Pode aparecer para abrilhantar a nossa manhã? Ô, Meire, bom dia para você também. É para que vocês pudessem curtir um pouco mais desse visual, porque com um cenário assim já é um bom começo, né? E mesmo para quem não mora perto da praia, por esse Pernambuco afora aí tem muito cenário bonito, inspirador. E sobre a especialista que você citou aí, Meire, ela vai ensinar uma técnica de como a gente direcionar a mente, os pensamentos para aquilo que se pretende conquistar. Ela também vai falar sobre a inveja e acredite, existe forma de tratamento para isso. No Bom Dia Pernambuco de hoje e nesse cenário a gente vai falar sobre isso. É daqui a pouco, Meire. Combinado, até já já, viu, Dani? E da região metropolitana, vamos para a zona da Mata Norte. Tem equipe na cidade de Goiânia, onde vivem 78 mil pessoas em média. É para mostrar exemplo de gente que não quer nem saber de crise. O que quer mesmo é trabalhar e ganhar dinheiro. De lá, o repórter Pedro Lins traz orientações para quem tem alguma atividade comercial também. Bom dia para você, Pedro Lins. Muito bom dia para você, Meire Lanucci, bom dia para todo mundo. A gente falando ao vivo da terra dos caboclinhos, com o sol brilhando forte por aqui. O dia começou com 24 graus a temperatura, pode chegar aos 31. A gente passou por Olinda, Paulista, Abreu Lima, Igaraçu, Itapsuma. Chegamos a Goiânia, uma cidade que produz cimento, produz papelão, açúcar, que tem uma atividade comercial muito forte, principalmente depois da criação do polo industrial. E a gente vai trazer as dicas de empreendedorismo, porque o pessoal que está empreendendo, mas está ganhando dinheiro também. Isso aqui é a entrada da cidade, gente, de Goiânia, BR-101 Norte. Daqui a pouco eu volto com todas as informações. Meire. Até já já então, Pedro. E também vamos para o Recife para trazer orientações para quem quer gastar menos dinheiro com a conta de luz ou está em débito com a CELP. Bruno Grubert vai trazer tudo para a gente. Bom dia para você, Bruno. Meire, bom dia para você, para todo mundo que está assistindo ao Bom Dia Pernambuco nessa quinta-feira. Olha, se a conta de energia subiu demais sem nenhuma explicação, pode estar acontecendo a fuga de energia elétrica, problema na fiação ou no relógio medidor do consumo. A gente vai explicar como identificar esse problema. Agora, se o problema é no bolso, aí tem que renegociar as dívidas com a CELP. A gente também conta como fazer isso. É já já na edição de hoje, Meire. Combinado, até daqui a pouquinho. E veja mais no Bom Dia de hoje. Está preso o suspeito de ter estuprado uma estudante de medicina no Recife. Wellington da Silva Ferreira estava escondido em Limoeiro, no agreste do estado. Foi adiado para a semana que vem o julgamento de 2 acusados de matar o médico Arthur Eugênio há 2 anos, em Jaboatão dos Guararapes.
Estão em liberdade 4 empresários que foram presos, acusados de envolvimento no caso da compra do avião usado pelo ex-governador Eduardo Campos. Vai ser enterrado hoje em Paulista o Maestro Nunes, arranjador, compositor, músico que inspirou gerações. Saiu o resultado da segunda pesquisa do Ibope com as intenções de voto para prefeito do Recife. Você confere aqui no Bom Dia. E vamos ao futebol com Rambran Júnior. Oi, Rambran, bom dia. Oi, Meire, bom dia para você, muito bom dia a todos. E a equipe do Náutico voltou ao Recife desconfiada depois do empate com o Joinville. O pensamento dos alvirrubros agora está no jogo do sábado contra o Paysandu. E, claro, diminuir ainda mais a distância para o G4. Pela Série A, o Sport entra em campo hoje, diante do Atlético em Minas. Para essa partida, o técnico Oswaldo de Oliveira não fez mistério e definiu o time com novidades. Depois do jejum de 9 jogos, o Santa Cruz trouxe alegria para os torcedores. O tricolor venceu o Atlético Paranaense no estádio do Arruda. Essas e outras notícias, agora, no Bom Dia Pernambuco. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, mandou soltar os empresários Apolo Santana Vieira, Arthur Roberto Lapa Rosal, João Carlos Lira Pessoa de Mello, filho, e Eduardo Freire Bezerra. Eles estavam no Cotel em Abreu e Lima desde o dia 21 de junho, quando foram presos pela Operação Turbulência da Polícia Federal. Os empresários saíram apressados do presídio ontem à tarde. Eles foram embora nos carros de parentes que estavam estacionados na frente do Cotel e vão responder aos processos em liberdade. A Operação Turbulência investiga crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsidade ideológica no caso da compra do avião usado pelo ex-governador Eduardo Campos durante a eleição presidencial de 2014. Outro investigado na Operação Turbulência foi o empresário Paulo César Morato, encontrado morto em um motel no mês de junho, em Olinda. A polícia concluiu que Paulo César se suicidou com chumbinho, um tipo de veneno. Você vai ver ainda hoje aqui com a gente a prisão do acusado de estuprar uma estudante de medicina no Recife. Ele estava na casa de parentes, na cidade de Limoeiro. E mais, o resultado da segunda pesquisa do Ibope com as intenções de voto para prefeito do Recife. O Bom Dia traz também orientações para quem está devendo a conta de luz e para quem está em dúvida sobre o consumo mensal de energia elétrica. Bruno? Meire, você sabia que pode ter gente pagando por um valor de energia elétrica que não está consumindo? Uma fiação antiga, por exemplo, problema no relógio que faz a medição do consumo. Tudo isso pode explicar esse valor a mais que a pessoa está pagando na conta. A gente explica como identificar isso já aqui no Bom Dia, viu, Meire? Até daqui a pouquinho, Bruno. E tem dicas para quem trabalha por conta própria, vendendo produtos ou oferecendo algum serviço. A gente vai para um rápido intervalo com imagens ao vivo de Caruaru, no agreste do estado. Hoje é feriado na cidade, dia da padroeira. A gente volta rapidinho, agora são 6h08. Vai ser enterrado hoje no município de Paulista o Maestro Nunes, um dos grandes músicos aqui do estado que inspirou gerações pela qualidade do trabalho. Maestro Nunes também foi arranjador e compositor, um apaixonado pelo frevo. O velório está sendo na Câmara Municipal de Paulista. O velório começou ontem, às 19h, no plenário da Câmara de Vereadores de Paulista, que fica junto à Prefeitura. Os parentes de Maestro Nunes estavam muito emocionados e preferiram não gravar entrevista. José Nunes de Souza nasceu em Vicência, na zona da Mata Norte, em 1931. Começou a tocar em bandas do interior do estado ainda criança. Em 1950, mudou-se para o Recife. Foi aluno do Conservatório Pernambucano de Música. Também estudou música sacra e regência e participou de várias bandas, como a Banda Municipal do Recife, na década de 1960. Em 2009, Maestro Nunes recebeu o título de Patrimônio Vivo de Pernambuco. Além de maestro, foi também arranjador e compositor, de vários estilos. Mais de 1000 músicas aí,
para gravar maracatu, chorinho, dobrado, bolero. Mas o frevo foi sua grande paixão. Na rua que está o gosto do povo, né? E um dos frevos mais conhecidos do maestro Nunes é Cabelo de Fogo. O maestro Nunes estava internado no Hospital Nossa Senhora do Ó, em Paulista, e teve um edema pulmonar. O enterro será às 4h no cemitério municipal de Paulista. Olha, gente, o julgamento de 2 dos 5 acusados de matar o médico Arthur Eugênio, de 35 anos, foi adiado. O crime foi há 2 anos. Nós acompanhamos ontem aqui no Bom Dia a chegada dos parentes de Arthur Eugênio ao Fórum de Jaboatão. Ouvimos ao vivo, inclusive, a mãe do médico que desabafou, né, se emocionou. Vamos ouvir de novo o que ela disse ontem aqui no Bom Dia. É uma perda imensurável, é uma dor que não tem nome. Eu estou em pé pela graça de Deus. O meu sentimento é muito forte de uma mãe que perdeu um filho tão covardemente. Tiraram a vida de uma pessoa tão necessária para essa sociedade, que só pensava o bem, que só via as pessoas necessitadas, doentes, os pobres, os velhinhos, que ele tanto assistia. Então eu imploro aqui diante de vocês, em nome de Jesus, para que outras pessoas não passem por essa mesma dor que eu estou passando. Façam justiça, façam justiça. Eu imploro a vocês, a essa sociedade de pais e mães de famílias que têm filhos e que podem passar por essa dor, mas que não passem, porque com certeza farão a justiça necessária. Quanta dor no coração dessa mãe, né? Olha, o repórter Bruno Grubert esteve ontem no Fórum de Jaboatão e traz as informações sobre esse adiamento. Ô Bruno, como é que ficaram os parentes, né, depois dessa notícia? Pois é, Mary, quem viu o Bom Dia ontem percebeu que a gente estava desde cedinho acompanhando a movimentação. O julgamento estava marcado para as 9 horas e antes das 7, os parentes que vieram da Paraíba num ônibus já tinham chegado lá no Fórum de Jaboatão para acompanhar o julgamento. Inclusive, um irmão do Dr. Arthur veio de Goiás para acompanhar o julgamento. Aí, depois das 9, os réus inclusive chegaram, aí deu 9h20, 9h30, 10, 11h30 e nada do julgamento começar. Depois a gente descobriu por quê. Estava tudo pronto, mas o julgamento foi adiado para a semana que vem, para a próxima quarta-feira, dia 21. A gente vai entender o motivo agora na reportagem. Já estavam na sala do júri os réus Cláudio Amaro Gomes Júnior e Líferson Barbosa da Silva, além dos advogados, promotores e jurados. Mas 2h30 depois do horário marcado para o julgamento começar, a juíza anunciou que a sessão foi adiada. Um dos advogados do réu, Cláudio Amaro Gomes Júnior, apresentou um atestado médico, alegando que não poderia estar presente à sessão porque estava com fortes dores musculares. Ao mesmo tempo, o réu apresentou um requerimento para destituir os outros 2 advogados, que já estavam na sala do júri. Com isso, a juíza foi obrigada a adiar o julgamento. O que houve, na verdade, foi um evento que acabou atrapalhando aí a saúde do réu advogado principal, que é o Dr. Miguel. Nosso objetivo é fortalecer, é auxiliar a defesa do Dr. Miguel. Como ele está impedido de estar presente para o ato pelo motivo de saúde, nada mais justo, mais lógico que adiar o ato, né, por ausência de defesa plena, né, que é um direito do acusado. O advogado de Líferson Barbosa da Silva, um dos que seriam julgados hoje, afirmou que o adiamento não prejudica a tese da defesa. Ele realmente, além de não ter participado, não existe nos autos nenhuma prova que venha dizer que ele tenha participado. Para a acusação, adiar o julgamento também não compromete a força das provas. A situação dos dois é extremamente demonstrada nos autos, inclusive pela própria confissão do Cláudio Júnior ao irmão, ao pai. As conversas são muito vastas em deixar claro que nenhum dos dois está aqui inocente. Acredito nessa justiça, nesse corpo de jurados, nessa justiça de homens e mulheres de bem que irão julgar e fazer justiça pelo que aconteceu com o meu filho. Agora. Bom, só para reforçar, então, a data do julgamento é o próximo dia 21, a quarta-feira que vem. E é claro, viu, Meire, que a gente vai continuar acompanhando esse caso. Claro, todos os detalhes a gente traz aqui no Bom Dia Pernambuco, Bruno.
E olha, em instantes, o resultado da segunda pesquisa do Ibope com as intenções de voto para prefeito do Recife. E mais, foram encontrados na Argentina o empresário Carlos Alberto Atias e o filho dele, de 8 anos, que foi levado do Recife sem autorização da mãe em dezembro do ano passado. Ele estava sendo procurado pela Polícia Internacional. E ainda a prisão do suspeito de estuprar um estudante de medicina. Wellington da Silva Ferreira estava escondido em Limoeiro. Também vamos explicar como é possível resolver problemas com a conta de energia elétrica e tem dicas de uma especialista em comportamento para quem está passando por uma situação difícil em casa, no trabalho, na vida pessoal, na vida profissional, né? E está também assim desmotivado, Dani. Meire, existe uma forma de mudar o pensamento para que se possa mudar a vida. Isso vale tanto para o lado profissional, pessoal, sentimental. A gente vai trazer essas informações já já. O Bom Dia Pernambuco volta em instantes. Não saia daí. Hora de ajudar quem está na batalha por um emprego. Confira as oportunidades oferecidas hoje na Agência do Trabalho. Olha aqui, a gente começa com Serra Talhada, onde existem 8 vagas para pedreiro com ensino médio completo. O salário não foi informado. Aí a gente dá uma chegadinha no Recife com 60 vagas para vendedor pracista com ensino médio incompleto. Salário de R$ 1.300. Aí, para concorrer a qualquer uma dessas vagas, é preciso ter experiência mínima de 6 meses. Importante também anotar o número da central de vagas para tirar dúvidas, está aí na tela, ó, 3183-7000. E hoje tem equipe do Bom Dia no município de Goiânia, na Mata Norte. Pedro Lins foi cedinho para lá para conhecer gente que ganha dinheiro com ideias empreendedoras. Mas antes, a gente quer saber, Pedro, o que é que o povo faz a essa hora da manhã? Tanta gente já na rua, o sol já batendo forte aí no seu rosto. Coisa mais linda, né, gente? Mostra pra gente. Meire, eu cheguei aqui às 5 da manhã e já tinha gente na rua. Eu estou agora na Praça Duque de Caxias, no centro de Goiânia. A gente saiu lá da entrada. O pessoal que acorda cedo para fazer caminhada, cuidar do corpo. Isso é importante. Deixa eu só atrapalhar aqui para saber. Acorda que horas? 5h30, mais ou menos. E chega aqui que horas? Esse horário, 6 horas. Okay. Boa caminhada, viu, minha querida? Desculpe atrapalhar. Agora tem uma turma aqui que eu cheguei. Tá todo mundo parado, que já estão cansadas? Tudo bem, como é que é o nome da senhora? Maria das Graças. A senhora acorda que horas todo dia? 4 horas, 5 horas e venho para aqui caminhar com as amigas, fazer exercício, né? Importante, né? Importante é para a nossa vida, né? Você tem quantos anos, Ana Maria? Eu tenho 56. 56, muito obrigado. Deixa eu ouvir também a senhora. Como é que é o nome da senhora? Risonete. Acorda que horas? Mas 5 horas da manhã. Trabalho ou é só dona de casa? Não, agora aposentei, mas trabalhei bastante. Mas trabalhava com o que a senhora? Merenda, na escola. E agora como é que tá a vida? Agora tá uma maravilha. Oxe, só academia física, andar, passear, bom demais. Eita, obrigado. Vem cá que a senhora, quando eu cheguei aqui, tava... Aí, a famosa aqui, a senhora. Bom dia pra senhora. Bom dia. Por que a senhora vem pra cá todos os dias? Fica boa, né? Paz. Engrossa. Fica mais gostosa ainda. Tem quantos anos a senhora? 69. E o que a senhora faz aqui nessa praça? Academia, né? Com as jovens, né? Ótima pessoa, tudinho. Corre também. Tá bom, meu amor, muito obrigado, viu? O pessoal aqui, elas estão esperando, daqui a pouco elas vão começar uma atividade que é aqui nessa praça aqui, que tem um quadro, mas deixa eu ouvir também mais gente que está por aqui. Bom dia, minha linda. Como é que é o nome da senhora? Nancy. A senhora vem todos os dias nessa praça, dona Nancy? Sim, fazer meus exercícios diários. Por que a senhora acha que é importante fazer exercício físico? Ora, o principal é a saúde. A saúde está em primeiro lugar. É principal e é necessário. Principalmente agora com o surto da chikungunya. Pronto, se não fizer esse exercício, acho que é pior. Como é que era a vida da senhora antes de fazer exercício e depois que a senhora começou a fazer exercício? Melhorou bastante. Até o humor ficou melhor. Dá mais vigor pro dia, né? Com certeza. Vigor. Aí jovem, renova as energias. Que coisa boa, viu? Parabéns, muito bom ver seu sorriso. E a senhora também, como é que é vir aqui treinar todos os dias? Poderia ser melhor, né? Se tivesse uma gestão melhor, olhasse com outros olhos, né? Mas é bom. O ruim é parar totalmente. Tem que fazer. Se a gestão não é boa, outubro tá chegando aí pra gente fazer diferente. Obrigado por conversar com a gente aqui.
Olha, o professor chegando e na maior animação para fazer exercício físico, e tem que ser assim. A gente mostra sempre no Bom Dia Pernambuco, né, Meire? Pra gente começar bem o dia nessa animação. Animada. Muito! Depois que sai daqui, tá cansada? Tá nada, né? Depois que aqui sai nova. Ok, minha gente, o professor chegando. Professor, tô vendo que elas são muito animadas. Sim. Quais são as atividades que o senhor trabalha aqui com elas? Como é que é o nome do senhor? Bom dia. Bom dia, meu nome é Atlas, sou professor de Educação Física. A gente faz atividades aeróbicas, atividades que faz com que ela tenha um condicionamento físico, não perca a continuidade, ter a mobilidade e que faça suas atividades diárias sem ter nenhum tipo de problema, né? Então tá jóia, coloca essas mulheres tudo para fazer exercício físico. É importante começar bem o dia com esse bom humor também, Meire. Que delícia! E a alegria é contagiante, né? A gente fica renovada com essa disposição. Gente, a gente também está conferindo a movimentação no Agreste. Hoje tem festa religiosa em Caruaru. É feriado, né? Dia de homenagear Nossa Senhora das Dores, padroeira do município. E a gente vai para lá com Anderson Melo. O que está programado para esse dia especial, Anderson? Tem muita coisa, viu, Meire? Depois de toda essa animação aí da galera de Goiânia, tem também gente que cuida da mente. Estão cuidando do corpo lá, e aqui estão cuidando da mente, vindo à igreja. Deixa eu mostrar aqui onde é que eu tô. Tá aqui na Avenida Rio Branco, onde fica a Catedral de Caruaru, a Catedral de Nossa Senhora das Dores. E respondendo a sua pergunta, Meire, a programação já começou cedinho, tem uma missa solene que a gente vai acompanhar um pouco agora. E olha só, já muita gente acordou cedinho para acompanhar nesse momento essa primeira missa em homenagem à padroeira de Caruaru, Nossa Senhora das Dores. E hoje, às 10 horas da manhã, também tem uma missa com o bispo diocesano Dom Bernardino Marchior e padres da diocese, também um coral que vai estar aqui fazendo parte dessa comemoração. E às 4 horas vai ter uma procissão que vai passar pelas principais ruas aqui de Caruaru. É bem tradicional essa procissão. E no fim vai ter um show com Rosimar Lemos, também uma cantora muito conhecida aqui, sempre participa. Eu vou conversar aqui com o pessoal. Licença aqui, bom dia, tudo bem com a senhora? Como é que a senhora vai? A gente está ao vivo aqui no Bom Dia Pernambuco. É importante acordar cedo para acompanhar essa missa. O que é que Nossa Senhora das Dores significa? Meu joelho aqui para você ver. O que foi que aconteceu com o seu joelho? Tem uma embalado, mas eu vim com a força de Nossa Senhora e assisti de pé o ofício de Nossa Senhora. Será? Acordou cedinho para acompanhar? Cedinho. Com a perna aqui enfaixada, que eu tenho um problema no joelho, sabe? Eu digo, eu confio em Jesus Cristo e Nossa Senhora das Dores, que eu vou. E eu acordei minha filha. E a gente veio, graças a Deus, né? Uma riqueza. Que bom, obrigado. Como é o nome da senhora? Helenilda Bezerra Teixeira. Tá certo, Dona Helenilda, obrigado, viu? Meire, daqui a pouco eu volto, que a gente vai conversar com o Dom Bernardino Marchior, para falar sobre a importância de Nossa Senhora das Dores aqui para Caruaru, viu? Que Nossa Senhora nos proteja então, né, Anderson? Até já. Em instantes, você vai ver como pedir a revisão da conta de energia elétrica e negociar débitos com a CELP, se for necessário. Bruno Grubert. Meire, porque o consumidor precisa ter bastante atenção se teve uma variação no valor da conta. Se subiu ou baixou demais, pode ter algum problema. E aí a gente vai dar dicas de como renegociar essa dívida e também pedir uma revisão desse valor para saber se o equipamento está funcionando direito, né? Aquele relógio que mede o consumo de energia. E a gente conta os caminhos para descobrir tudo isso já aqui no Bom Dia, Meire. Tá certo, a gente também vai conversar com Daniele Fonseca para saber como a gente tem energia positiva, como a gente programa a mente, tudo isso para também tirar aquela desmotivação, para seguir adiante. Dani. Se a gente faz exercícios para beneficiar o corpo, também existe exercícios para a mente. E como isso é positivo, como isso tem um poder no pensamento das pessoas para que seja possível conquistar aquilo que se pretende. A gente fala sobre isso já, Meire. Até daqui a pouquinho, Dani. E ainda foram encontrados na Argentina o empresário Carlos Alberto Manuel Atias e o filho dele de 8 anos, que foi levado do Recife sem autorização da mãe em dezembro do ano passado. Ele estava sendo procurado pela Polícia Internacional. A gente conta tudo para você já. O Bom Dia também vai falar sobre a prisão do acusado de estuprar uma estudante de medicina. Ele foi encontrado na casa de parentes, no agreste do estado. E logo a seguir, o resultado da segunda pesquisa do Ibope com as intenções de voto para prefeito do Recife. Tem também o futebol. O esporte entra em campo hoje e o Santa Cruz deu adeus ao jejum.
venceu o Atlético Paranaense no estádio do Arruda. Agora são 6h30 e a gente volta rapidinho, não saia daí, até já. Atenção, moradores da zona norte do Recife, o projeto Colmeia Comunidade chega amanhã ao bairro do Alto José do Pinho. É uma feira com vários serviços de saúde, cidadania, tudo de graça. Por isso é bom se programar. Confira algumas atividades. Palestras sobre saúde bucal, avaliação e dicas de alimentação saudável, orientação sobre aposentadoria e outros benefícios do INSS, atendimento com defensores públicos para situações como divórcio, investigação de paternidade, segunda via de registro, pensão alimentícia, direito do consumidor, entre outros serviços, corte de cabelo, testes para identificação de hepatite, HIV, sífilis, aferição da pressão arterial e teste de glicose. O atendimento começa às 8 da manhã e vai até o meio-dia, na Escola Dona Maria Tereza Correia. Fica na Rua Maragogi, sem número, e reforçando, é no Alto José do Pinho. E quem for à feira vai poder tirar dúvidas sobre TV digital. O projeto Colmeia Comunidade é promovido pela FEComércio, pelo SESC e pelo SENAC, em parceria com a TV Globo. Quem atrasa o pagamento de contas como água, luz, telefone, pode ter um serviço até suspenso. Agora, imagine a agonia que fica na casa quando acontece o corte no fornecimento. E aí, para evitar essa situação, o melhor mesmo é ir em busca de uma negociação da dívida. O repórter Bruno Grubert está hoje numa loja da Celp, no Recife, para trazer orientações para quem está inadimplente. Tem gente que está ali, Bruno, com o dinheirinho contado, às vezes nem tem mais o dinheirinho contado e está precisando fazer essa negociação. Qual é a vantagem que a Celp oferece para quem quer renegociar a dívida? Não está fácil para ninguém, né, Meire? Às vezes no fim do mês ou no começo do mês tem que escolher as contas que vai pagar, aí um mês pagando a luz, no outro mês paga a água, no outro telefone, não está fácil mesmo, está cada vez mais difícil. E aí dá para renegociar essa dívida com parcelamento. Dá uma entrada, parcela em até 3 vezes. Aí por isso eu vou conversar com o gerente de recuperação de perdas aqui da Celp, que vai explicar melhor para a gente. Primeiro, antes do parcelamento, eu queria saber se dá para dar uma margenzinha aí para não cortar a energia do cliente. Se ele está devendo um mês, já dá para cortar ou demora um pouquinho mais? Bom dia. Bom dia, Bruno. É importante reforçar com nossos clientes que após o vencimento da fatura de energia elétrica, o cliente ele é avisado do débito e após esse aviso ele pode ser cortado de imediato. Agora, se a pessoa está devendo, vamos lá, 2, 3 meses de conta, isso vai se acumulando, está ficando mais difícil de pagar. A Celp oferece que condições para renegociar essa dívida? Para fazer qualquer negociação, o cliente precisa estar com 3 contas em aberto. Então, como são os critérios? Pagamento de 30% de sinal e o saldo em até 3 vezes, reforçando que, após o vencimento da primeira parcela, o cliente já pode ser negativado. Agora, dá para dar um descontinho, né, se ele estiver devendo muita coisa e disser que não tem dinheiro para pagar? A nossa facilidade realmente é no parcelamento do débito, tá? Agora, como é que ele faz, então, para tentar começar essa renegociação? Dá para ser por telefone, precisa ir até as agências, leva algum documento? Como é que funciona? Sendo titular da conta, ele deve procurar qualquer loja de atendimento nossa, procurar no nosso canal de atendimento, orientação, mas assim, nas lojas, ele junto com o seu CPF, identidade ou documento com identificação, dá toda a tratativa junto com o atendimento. Se não for o titular da conta, que traga um comprovante de posse do imóvel e faça a atualização cadastral, em seguida dá andamento às negociações. Quais são os horários de atendimento das lojas? Funciona de 8 horas até as 16h30. E às sexta-feiras, de 8 até as 16. Agora, você reforçou essa questão da negativação. Então, se o cliente estiver devendo uma conta, o nome dele já fica negativado. Já está apto a ser negativado, isso. Agora, a partir do momento que renegocia a dívida, já sai o nome da lista suja ou aí precisa pagar todo o parcelamento? Negociado, já sai e o cliente já tem uma vida limpa, precisando ficar de pleno durante todo o parcelamento. Ok. Bom, obrigado por enquanto. Daqui a pouco, viu, Meire, a gente vai voltar para dar outra dica. A gente vai falar sobre como tentar diminuir o consumo de energia. E mais ainda, viu, de repente, percebeu que na conta está aumentando demais esse valor? O que será que pode estar acontecendo? Eu já adianto que pode ser uma coisa chamada fuga de corrente. Pode ter um probleminha lá no relógio, ou de repente a fiação muito antiga também pode estar roubando a energia do consumidor. A gente vai explicar como perceber isso e o que fazer para evitar essa perda de energia em casa.
Porque ninguém quer pagar mais alto na conta de energia elétrica, ainda mais se não estiver usando a energia, né? Então a gente volta já com essa dica. Tá certo. Tem gente que está tentando aí, desligando um monte de coisa e não tem aí a baixa na conta, né? Gente, vamos para o Projeto Educação, porque hoje tem descontos, promoções, economia. Hoje é dia de matemática. Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar de matemática. Matemática está na vida de todo mundo, em todos os momentos. Matemática vai lhe ajudar nas compras, vai lhe ajudar na organização em casa, matemática vai lhe ajudar no seu orçamento, matemática vai lhe ajudar no bolso. Observe que em todo instante você está fazendo uma conta de chegada, uma conta de partida. Compre 4, pague 3. Quando você compra 4 e paga 3, você pagou menos que comprou. Isso é bom. É preciso saber quanto isso é bom. Percentualmente falando, o que significa você levar 4 itens para casa pagando apenas 3? É a mesma coisa que 25%, porque 25 é a quarta parte de 100. Então fica fácil de você calcular quanto você tem de desconto. Quando você tem 4 itens, mas só paga 3, você tem um dos 4 de bonificação, de gratuidade. Agora imagine se fosse ao contrário. Imagine que fosse um erro na promoção. Quando foi fazer o cartaz, a pessoa trocou os números. Imagine que fosse compre 3 e pague 4. Veja, um absurdo você comprar 3 e pagar mais. Qual percentual que você estaria pagando a mais diante desse erro? Veja só como é fácil. Você tem 3 itens e vai pagar 1 a mais. Então você vai pagar 1 desses 3 a mais. E o que é 1 de 3? O que é 1/3? É você pegar os 100% e dividir por 3. 33,333%, o que chamamos de dízima periódica. Um nome feio, mas que acontece toda hora na nossa matemática. Quando você trata de porcentagem, sempre vai usar como se o número de itens fosse 100. Porcentagem quer dizer por cento. Cento quer dizer 100. Quando você diz, compre um cento de laranjas, você está comprando 100 laranjas. Então, quando se fala percentual, quando você vai trabalhar dividindo por 100, é você imaginar que existem 100 itens e daqueles 100 você vai retirar uma quantidade. Por exemplo, 30% quer dizer ter 100 itens, 100 objetos e escolher 30. Alguns números são interessantes porque os percentuais, quando eles são exatos, quando eles são pequenos, as pessoas fazem de cabeça. É muito comum num restaurante, não é, nós termos a possibilidade dos 10% do garçom. Então é muito fácil, porque 10% quer dizer 10 sobre 100. E se simplificar 10 com 100, dá 1/10. Então a gente faz essa conta rápido. Quando vem a conta e a gente quer saber quantos são os 10% do garçom, a gente divide a conta por 10. Mas imagine que a conta, quando viesse, dissesse assim, 12% da conta de gratificação para o garçom. Isso ia criar um pandemônio no momento de pagar, que você poderia simplesmente lembrar que 12% de algum valor é multiplicar por 12 e dividir por 100. É muito interessante ter por matemática todo esse cuidado, porque vai lhe ajudar em todas as matérias. Saiu o resultado da segunda pesquisa do Ibope com as intenções de voto para prefeito do Recife. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo em parceria com o jornal Folha de Pernambuco. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Vamos aos números, comparando com a primeira pesquisa Ibope, divulgada no dia 22 de agosto. Na primeira pesquisa, o candidato João Paulo, do PT, tinha 27% das intenções de voto. Agora, permanece com 27%.
Com a margem de erro, pode ter de 24% a 30%. Geraldo Júlio, do PSB, tinha 26% e agora está com 38%. Com a margem de erro, pode ter de 35% a 41%. Daniel Coelho, do PSDB, estava com 11% e foi para 13%. Com a margem de erro, teria entre 10% e 16%. Priscila Krause, do DEM, tinha 8%. Agora aparece com 4%. Com a margem de erro, teria entre 1% e 7%. Edilson Silva, do PSOL, estava com 4% e passou para 3%. Com a margem de erro, não chegaria a 1% ou iria a 6%. Brancos e nulos eram 15% e agora são 10%. 6% não souberam ou não responderam à primeira pesquisa. Agora, esse percentual passou para 4%. Nesta segunda pesquisa do Ibope, o candidato Carlos Augusto, do PV, permanece com 1% registrado na pesquisa anterior. Os candidatos Simone Fontana, do PSTU, e Pantaleão, do PCO, que na pesquisa anterior registraram 1%, agora não atingiram 1% das intenções de voto. Pela primeira vez nesta eleição, o Ibope elaborou 3 situações de segundo turno. Os candidatos escolhidos para esses cenários foram aqueles com intenções de voto mais altas na pesquisa do Instituto em agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Uma simulação foi feita entre os candidatos Geraldo Júlio, do PSB, e João Paulo, do PT. Geraldo Júlio, do PSB, aparece com 50% dos votos. Com a margem de erro, teria entre 47% e 53% dos votos. João Paulo, do PT, teria 33% dos votos. Com a margem de erro, ficaria entre 30% e 36% dos votos. 12% dos pesquisados disseram que votariam em branco ou anulariam voto. E 5% não souberam ou não responderam. O Ibope simulou um outro cenário de segundo turno, agora entre os candidatos João Paulo, do PT, e Daniel Coelho, do PSDB. João Paulo, do PT, aparece com 43% dos votos. Com a margem de erro, teria entre 40% e 46% dos votos. Daniel Coelho, do PSDB, teria 38% dos votos. Com a margem de erro, ficaria entre 35% e 41% dos votos. 13% dos pesquisados disseram que votariam em branco ou anulariam o voto. E 7% não souberam ou não responderam. Na terceira simulação, o Ibope considerou o segundo turno entre os candidatos Geraldo Júlio, do PSB, e Daniel Coelho, do PSDB. Geraldo Júlio, do PSB, aparece com 52% dos votos. Com a margem de erro, teria entre 49% e 55% dos votos. Daniel Coelho, do PSDB, teria 28% dos votos. Com a margem de erro, ficaria entre 25% e 31% dos votos. 15% dos pesquisados disseram que votariam em branco ou anulariam o voto. E 5% não souberam ou não responderam. O Ibope mediu também o índice de rejeição, perguntando aos entrevistados em qual candidato eles não votariam de jeito nenhum. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Vamos aos números. 46% dos eleitores disseram que não votariam no candidato Pantaleão, do PCO. 33% não votariam em Simone Fontana, do PSTU. 32% não votariam em João Paulo, do PT. 31% em Carlos Augusto, do PV. 30% em Edilson Silva, do PSOL. 26% não votariam em Priscila Krause, do DEM. 20% não votariam em Geraldo Júlio, do PSB. 19% não votariam em Daniel Coelho, do PSDB. 5% não souberam ou não responderam. E 2% poderiam votar em todos os candidatos. O Ibope também perguntou aos entrevistados como eles avaliam a administração do prefeito Geraldo Júlio. 37% dos entrevistados disseram que a administração é boa ou ótima, 40% regular, 21% ruim ou péssima, 2% não souberam avaliar. A pesquisa ouviu 1.001 eleitores. O nível de confiança é de 95%, o que significa que, considerando a margem de erro, a chance do resultado retratar a realidade é de 95%.
A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral. Outros detalhes da pesquisa estão na edição de hoje da Folha de Pernambuco. Tem festa religiosa no Recife, é em homenagem a Nossa Senhora da Piedade, considerada protetora dos pobres, aflitos e sofredores. Às 7h, uma missa vai ser celebrada pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Antônio Tourinho Neto. A Orquestra Criança Cidadã e a Banda da Polícia Militar de Pernambuco participam da celebração. A festa vai até domingo, com missas diariamente. É na Igreja de Nossa Senhora da Piedade, na Rua Capitão Lima, número 211, no bairro de Santo Amaro. E a gente vai agora voltar para Caruaru, no Agreste. É feriado na cidade, dia de Nossa Senhora das Dores. A gente volta a conversar com o Anderson Melo, que está desde cedinho conversando com os fiéis, mostrando aí a ligação de Nossa Senhora das Dores com Caruaru. E a gente quer entender essa fé, essa demonstração, essa ligação religiosa. Anderson. Pois é, Meire. Antes, deixa eu fazer uma observação pessoal. Caruaru é uma cidade que está em desenvolvimento, está crescendo, tem áreas de cidade grande, mas ainda assim ela tem um quê interiorano. E são costumes como esse, do culto à Nossa Senhora, em ter um feriado no meio de uma semana que reforçam esse sentimento. Eu estou aqui com o Dom Bernardino Marchioli, é bispo da Diocese de Caruaru, e a gente chama carinhosamente de Dom Dino. Dom Dino, bom dia para o senhor. A nossa padroeira, a padroeira de Caruaru, é quem consegue trazer essas pessoas aqui tão cedinho para homenageá-la, né? Bom dia. Bom dia. Pois é, às 6h o povo de Caruaru já estava aqui reunido para cantar o ofício de Nossa Senhora. Agora tem a reza do terço. As missas serão só às 10h da manhã e depois às 4h da tarde tem a procissão e tem a Santa Missa final. Mas esta é a característica, um povo que ama, acredita e quer louvar a Jesus Cristo através da sua mãe, Maria Santíssima. Caruaru tem uma ligação muito forte com Nossa Senhora das Dores, né? Sim. Esta catedral que nós estamos vendo aqui é uma catedral sempre em reforma, mas antes tinha uma catedral mais bonita, digamos assim, historicamente. Agora essa aqui está em reforma. Significa também aquilo que a igreja quer viver. Sempre devemos nos transformar, nos renovar. E Caruaru é uma cidade que cresce, uma cidade que se renova continuamente, uma cidade que dá exemplo de progresso ao Brasil inteiro. Então, com Nossa Senhora, com os valores do Evangelho, nós queremos crescer e transformar e renovar a nossa cidade. E Nossa Senhora das Dores, sendo a padroeira de Caruaru, não desmerecendo as outras, mas ela recebe um carinho especial dos caruaruenses, né? Bom, é sempre a mesma e única Nossa Senhora, que estava aos pés da cruz quando Jesus estava morrendo. Então, no momento mais importante da vida de Jesus Cristo, quando Ele deu a vida por nós, Maria estava aos pés. Então, Maria nos acompanha sempre, para que nós possamos sempre viver o Evangelho, para que nós possamos sempre transmitir os valores da paz, da fraternidade, da justiça, da fé para todos. E nós precisamos muito de tudo isso. Então, este ano nós vamos dar um destaque especial a Maria, Mãe da Misericórdia, porque a misericórdia, o amor, o perdão são valores indispensáveis para transformar também as nossas comunidades. Tá certo, Dom Dino. Muito obrigado por tudo. E só lembrando, pessoal, daqui a pouco, às 10h da manhã, tem mais uma missa aqui em comemoração, em homenagem à Nossa Senhora das Dores. Eu volto com você aí no estúdio, Meire. É a padroeira de Caruaru. E depois do intervalo, vamos voltar para Goiânia, na Mata Norte, com dicas para os comerciantes, para os empreendedores, para todo mundo turbinar as vendas. Pedro Lins. Meire, turbinar as vendas, garantir mercado, segurar clientes, vai trazer todas as dicas. Eu estou agora bem em frente aqui à Praça do Carmo Goiânia, saí da Praça Duque de Caxias, que a gente veio conhecer a história desse pessoal aqui, ó, da Cislane, Cisleide, da Marta. Elas têm dica de empreendedorismo pra gente, uma história bacana, a gente vai contar daqui a pouco, depois do intervalo. Agora se liga numa coisa, todo mundo fala assim sobre os poderes da mente. Acho que poderes são esses. Quem vai responder pra gente é a Daniele Fonseca. Bom dia pra você, Dani. Oi, Pedro, bom dia para você também. É uma forma de programar a mente para se ter resultados positivos. E todo mundo tem esse poder. Eu, você, o repórter Bruno Grubert. Por falar nisso, eu chamo ele agora. O que é que você tem pra gente no próximo bloco, Grubert?
Dani, olha, o poder da mente pode resolver várias coisas, mas não diminui a conta de energia, viu? Muito menos dá dinheiro pra gente para pagar essa conta, né? Então a gente vai encontrar uma forma de reduzir essa conta de energia e saber se por acaso quem está em casa está pagando mais do que deveria pela conta. Pode estar acontecendo uma fuga de corrente, um problema no relógio medidor. Então a gente vai explicar como identificar isso já já. E tem também as notícias do futebol com Rembrandt Júnior. Bom dia, Rembrandt. Bom dia para você também, Bruno Grubert. Olha só, daqui a pouquinho você vai ver que aqui no Bom Dia Pernambuco a gente vai falar de esporte, Santa Cruz, de Náutico. Pela Série A, o esporte entra em campo hoje diante do Atlético Mineiro. Tem novidade na escalação do time para essa partida, hein? E depois de 9 jogos sem vencer, o Santa Cruz bateu o Atlético Paranaense ontem no estádio do Arruda. O Bom Dia também mostra a prisão do homem suspeito de estuprar uma estudante de medicina no Recife. A gente conta essa história para você já já. E tem os detalhes de um outro caso de repercussão. Seguinte, gente, foi encontrado na Argentina o menino Carlinhos, levado pelo pai Carlos Alberto Atias. A repórter Cassione Gomes está ao vivo lá na Polícia Federal, vai trazer todos os detalhes para a gente. Bom dia para você, Cassione. Bom dia, Meire. Bom dia a todos. Olha só que boa notícia. O menino Carlinhos foi encontrado, estava com o pai há 7 meses. A mãe estava desesperada, querendo saber notícias do filho. Então vai acontecer esse reencontro. O pai está preso, como você falou. E olha só, Meire, daqui a pouco a gente vai trazer outros detalhes sobre essa notícia boa que a gente está dando logo cedinho. Daqui a pouco, depois do intervalo, que o Bom Dia volta em instantes. Até já. Para a maioria das pessoas, esse aparelho aqui, olha, ele é conhecido como relógio de luz. Fica na frente da casa das pessoas, também fica nos corredores dos prédios. A função é verificar a quantidade de energia elétrica consumida e o valor que vai ser cobrado na conta. Mas quando acontece um problema com o medidor, o resultado pode vir no bolso e às vezes não agrada não. O repórter Bruno Grubert está hoje numa loja da CELP e vai trazer algumas orientações para a gente sobre isso. Ô Bruno, como é que a gente sabe que o medidor está com algum problema, hein? Meire, primeiro é prestar atenção na conta de energia. Se a conta teve uma variação muito grande, aí então é porque tem algum problema. E pode ser no relógio, no medidor do consumo de energia elétrica. E é bem fácil perceber isso. Eu vou mostrar uma conta aqui, a gente pegou uma conta qualquer, está até dobrado para não mostrar o nome do consumidor, mas ó, aqui embaixo a gente consegue ver o histórico de consumo. Esse aqui é bem regular, está sempre no consumo mínimo, ó, 30, 30, 30 e tem até uma barra de gráfico aqui na frente. Se essa barra tiver uma variação muito grande e você aí em casa não comprou um ar-condicionado, não desligou um freezer, ou não ligou um equipamento diferente em casa, pode ser sinal de que alguma coisa está errada. Por isso a gente vai conversar com o Fábio, que é gerente de recuperação de perdas da CELP, para entender o que provoca isso e o que é que dá para fazer. Primeiro, Fábio, geralmente o relógio ele dá problema e quando ele dá problema é para mais ou para menos no consumo? Geralmente é para baixo, sempre abaixo o consumo. Então, o que é que orientamos aos clientes? Como você falou, sempre fique atento aos gráficos de consumo que vem nas suas contas de energia elétrica. Então, ele será o grande balizador para que a partir daí passemos a mapear algumas outras formas para verificar se realmente essa variação de consumo está sendo causado por um problema no equipamento de medição ou algum defeito interno. Mas em sua grande maioria, em quase 100% dos casos, o defeito no equipamento de medição causa consumos inferiores. E pode provocar essa, de repente, os consumos para mais, né, a fuga de corrente dentro de casa? Equipamentos, por exemplo, uma geladeira com a borracha sem estar com a vedação perfeita, um aterramento mal feito que pode estar levando a corrente para a terra. Então, assim, o que recomendamos é que, nesses casos, o consumidor faça a contratação de um eletricista particular para poder verificar se realmente é isso que está acontecendo, verificar se as instalações internas estão adequadas para o consumo de energia elétrica. Mas antes, se tem essa diferença no consumo, dá para chamar a CELP para fazer uma verificação no relógio para ver se está tudo certo, né? Isso, primeiro passo, verificou lá o gráfico, verificou que aquelas variações de consumo são injustificadas. Por exemplo, se tem alguém de férias, se teve um incremento de algum equipamento elétrico, se mesmo assim o consumidor não ficar satisfeito, ele vem nas nossas lojas de atendimento, ou através do nosso site, ou através do 116, que é o nosso teleatendimento, e faz uma solicitação de uma verificação do equipamento de medição.
Tá, Fábio, vamos fazer uma pausa aqui, que a Meire está lá no estúdio e tem uma pergunta para você. Pois não, Meire? Oi, Bruno. Bom dia, Fábio. É o seguinte, a gente recebeu algumas perguntas de alguns telespectadores dizendo que algumas pessoas desligaram equipamentos em casa, deixaram de acender algumas lâmpadas e mesmo assim não perceberam a diminuição na conta de luz. E aí você falou sobre essa possibilidade de chamar alguém da CELP para fazer essa revisão. Paga, não paga? Em quanto tempo a pessoa tem a visita? Como é que funciona tudo isso? Bom dia, Meire. Bom dia. O serviço de vistoria, ele não é pago. Porém, reforço que é importante que o consumidor faça essa análise para verificar se realmente não houve mudança de comportamento do consumo dos residentes. E em até 30 dias após a abertura dessa solicitação, a CELP vai a campo e verifica o que está acontecendo na unidade consumidora. Agora, se por um acaso precisar fazer a troca do relógio que ele está com problema, o consumidor vai pagar? Não paga por esse serviço. Agora, outra coisa também, de repente o consumo veio a menos e o consumidor, claro, nessa época de crise não vai falar que está pagando menos. A gente se incomoda só quando paga mais, né? A CELP tem como descobrir esse problema? Que eu estou pagando menos do que eu estou consumindo em casa? Isso orientamos aos clientes que sempre que verifique isso, que entre em contato com a CELP. Porém, a CELP também, no seu dia a dia, há uma prática de avaliar o consumo dos nossos clientes e verificar essas grandes variações, tanto para mais quanto para menos. E quando isso ocorre, nós vamos em campo verificar o que é que pode estar acontecendo. Ok, Fábio, obrigado pelas suas informações. Só lembrando que a gente está aqui nessa loja da CELP, que fica na Avenida Caxangá. Você pode procurar outras lojas, das 8 da manhã até as 4h30 da tarde, no geral, funciona. E você pode ligar também para o telefone da CELP se tiver com algum problema. O número é o 116, a ligação é de graça. Viu, Meire? Ficam as dicas aí, Bruno. E, gente, há quase um mês a polícia estava à procura desse homem aqui, Wellington da Silva Ferreira, de 30 anos. Ele é acusado de sequestrar e estuprar uma estudante no bairro do Parnamirim, no Recife. No fim da tarde de ontem, Wellington Ferreira foi encontrado pela polícia. Wellington da Silva Ferreira, de 30 anos, estava na casa de parentes no município de Limoeiro, a 77 quilômetros do Recife, no Agreste. O vídeo feito pela Polícia Civil mostra o momento em que ele foi preso. Wellington é suspeito de sequestrar e estuprar uma estudante de medicina de 29 anos no mês passado. O crime ocorreu no bairro Parnamirim, no Recife. Imagens registradas por uma câmera do circuito de segurança de um prédio mostram o momento do ataque. A estudante estaciona o carro e, quando se preparava para descer, o homem entra no veículo e a obriga a sair dirigindo. De acordo com as investigações, a vítima dirigiu até um trecho deserto da BR-101 e lá foi estuprada. Depois, Wellington teria fugido, levando o carro e o celular da vítima. A universitária foi encontrada em estado de choque numa estação de metrô no bairro de Boa Viagem. De lá para cá, o caso vinha sendo investigado pela Delegacia Especializada da Mulher. Ontem, a Secretaria de Defesa Social chegou a oferecer R$10 mil por informações que levassem ao suspeito. Mas o Serviço de Investigação da Polícia Civil, que vinha rastreando Wellington, conseguiu prendê-lo antes que ele mudasse de esconderijo. Os detalhes da prisão vão ser divulgados esta manhã pela Polícia Civil. E ontem, o secretário de Defesa Social falou sobre os casos de violência contra a mulher. Gente, de janeiro a agosto deste ano, foram registrados 965 casos de estupros. No mesmo período de 2015, foram 1.230. O número caiu, mas ainda é muito preocupante. Não há motivo para comemorar, a gente tem uma redução, 2014 para 2015 também houve uma redução de 17%, mas os números absolutos ainda são altos. Nós temos que mudar uma cultura machista de violência contra a mulher, isso leva tempo. A Secretaria da Mulher, o Governo do Estado vem fazendo o seu papel, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Secretaria de Defesa Social também farão o seu papel de prender quem transgrida a lei. Tem que punir mesmo. Olha, gente, foi preso na Argentina o empresário Carlos Alberto Manuel Atias. Ele é acusado de fugir com um filho de 8 anos em dezembro do ano passado no Recife. E olha, a repórter Cassiane Gomes vai trazer outras informações, vai trazer todos os detalhes. Agora, Cassiane, me diz só, como é que estava a criança quando foi encontrada? Meire, olha, o que a gente sabe é que a criança está bem. Outros detalhes a Polícia Federal vai apresentar logo mais
no meio da manhã, porque a mãe da criança, a Cláudia Bordô, vai vir para cá também, para a sede da Polícia Federal, no bairro do Recife, onde nós estamos. E o menino Carlinhos foi encontrado ontem, às 7 da noite, em Buenos Aires, na Argentina. Ele estava com o pai, 11 horas da noite aqui no Brasil. A gente está aqui ao lado de Giovanni Santoro, da comunicação da Polícia Federal, para trazer outros detalhes para a gente dessa prisão. Giovanni, bom dia. Como é que foi possível chegar até o pai, né, o empresário Carlos Atias? Bom dia, Cassione. Bom dia, minha amiga Meire no estúdio. Bom dia a todos. Que boa notícia, né, Cassione? A gente começar logo informando a população pernambucana e principalmente a mãe do Carlinhos, que acreditamos estava desesperada à procura do seu filho, sem notícia dele, de que, graças a Deus, nós encontramos ele em Buenos Aires, na Argentina. Mas, de antemão, Cassione, eu quero informar que isso só foi possível devido a um esforço integrado entre a Polícia Federal, a Polícia Civil, o Grupo de Operações Especiais, a Secretaria de Defesa Social e a Justiça Federal e também a Justiça Federal e a Justiça Estadual. Então, foi uma soma, um conjunto de esforços de todos esses organismos que proporcionou que a gente pudesse, então, estar localizando o paradeiro do Carlinhos. Agora, como é que está a criança, né? Lá na Argentina não tem outros parentes além do pai. Aí, nesse momento, como é que está a criança? Quando é que ela chega aqui? Já tivemos informações que ela está bem, ela está num alojamento lá de menores na Argentina, sendo bem cuidada, sendo bem tratada. Agora, o prazo, né, para que essa criança ela seja repatriada para o Brasil ainda não está definido, porque a partir de agora a Polícia Federal vai começar esforços para, por exemplo, a autorização dos policiais para ir buscar ele na Argentina, a compra de passagens, mas pode ficar tranquila, assim que a gente tiver a data e o horário certinho, com certeza nós vamos divulgar isso amplamente para que todos possam tomar conhecimento. A mãe, a Cláudia, ela deve ir à Argentina ou deve aguardar aqui no Brasil? Qual a orientação da polícia, qual a vontade dela? Você já tem ideia? Vai depender muito das tratativas que vão ocorrer entre o governo brasileiro e o governo argentino. Se a governo argentina achar que a mãe deve ir lá pegar essa criança, não tem problema, ela irá acompanhada dos policiais federais. Mas se não for necessário, apenas os policiais federais poderão ir lá e trazer a criança. Então essas tratativas ainda vão ser definidas pelo nosso órgão central em Brasília. Muito obrigada pelas informações, Giovanni. E a gente continua aqui, Meire, na sede da Polícia Federal, tentando apurar, né, preparar, inclusive, a reportagem dessa notícia boa que a gente está conseguindo dar logo cedinho agora de manhã, principalmente para essa mãe que está ansiosa para ver o filho. Voltamos ao estúdio. E eu fico imaginando como está o coração dela, dos outros parentes, a saudade, tudo isso, gente, é muito doloroso. A gente vai continuar acompanhando esse caso aqui no Bom Dia e mostrando para você tudo o que acontecer, é claro. Chegou a hora de falar de futebol. Os jogadores do Náutico voltaram ao Recife depois do empate com o Joinville. Rembrandt Júnior. Isso, Meire. Um empate que poderia ter sido vitória do Náutico ou até vitória do Joinville também, porque os dois times tiveram boas oportunidades de gols, né? No desembarque, o clima não era dos melhores. O elenco alvirrubro lamentou o empate sem gols. Agora o Timbu já está de olho no duelo contra o Paysandu, sábado. O técnico Givanildo Oliveira perdeu um titular, mas terá opções para armar a equipe. Olá, um ótimo dia para todo mundo que nos acompanha. No desembarque dos jogadores do Náutico não teve sorriso no rosto dos atletas, porque o empate com o Joinville não foi considerado um bom resultado, porque fez o Náutico chegar a 4 partidas sem saber o que é uma vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. O pensamento agora está no jogo do sábado contra o Paysandu na Arena de Pernambuco, onde o Náutico precisa vencer e o técnico Givanildo Oliveira já tem algumas boas notícias de cara. A volta, por exemplo, do zagueiro Rafael Pereira, que cumpriu suspensão contra o Joinville e volta a ficar à disposição. O meia Vinícius, que ainda não foi titular desde que voltou ao Náutico, pelo menos fica à disposição. É essa a expectativa do departamento médico. A única baixa, por enquanto, é a ausência do volante Rodrigo Souza, que vai cumprir suspensão. Como eu disse, o Náutico chega a 4 jogos sem vencer no Brasileiro, mas viu a distância para o G4 diminuir 1 ponto. Hoje, o Náutico está distante 5 pontos do grupo dos 4 melhores e os jogadores falaram sobre isso. Mesmo a gente empatando 2 jogos, a gente conseguiu diminuir essa vantagem. Graças aos times que estão lá em cima tropeçaram. Se a gente tivesse ganho, ia ser melhor ainda, mas é a vida, é o futebol. Vai ter que pensar com o Paysandu, precisamos melhorar sim. Dá para ver que a gente tá com mais vontade, tá com mais raça, mas futebol tem que ser gol. E se não fizer gol, não ganha, é óbvio. Então a gente tem que cuidar nisso para no próximo jogo fazer os gols. Futebol é gol, né? Gol. E tem que ganhar em casa, né, Rembrandt? Principalmente, né, Meire? Porque até agora, no retorno, o Náutico ainda não conseguiu ganhar. Foram 2 empates e 1 derrota. E sobre a questão dos gols,
que não estão saindo, né? O técnico Givanildo pediu, mas a diretoria não conseguiu ainda. O prazo é muito curto, tem até amanhã apenas para inscrever novos atletas. Encerra amanhã o período de contratação para a Série B e na sexta-feira para a Série A. E o Náutico está com dificuldade de encontrar um atacante, um cara que faça gols, que o Náutico está precisando, né? Precisa acertar, né? Bom, agora a gente vai falar da Série A, né? Porque o esporte parece estar animado aí com a vitória no Clássico, né? Mas tem um grande desafio a partir de agora, né? Vai enfrentar um time que está na 4ª colocação, pode ganhar uma posição hoje, está no G4 e brigando por título, né? O Leão pega o Atlético Mineiro. O jogo é hoje, às 7h30 da noite. O técnico Oswaldo de Oliveira praticamente definiu o time que vai para o jogo. O treino foi rápido. Depois do aquecimento, Oswaldo de Oliveira nem fez mistério. Montou o time que deve entrar jogando esta noite. Gabriel Xavier, meio-campo que estava suspenso, e depois de cumprir a suspensão, entra no lugar de Diego Souza, que foi expulso no Clássico, né? Diego está suspenso pela expulsão. Everton Felipe vai ser titular. Entrou muito bem no jogo contra o Santa e ele vai jogar porque Richelli foi vetado pelo departamento médico. Neto Moura, que você está vendo aí, vai atuar na função do Richelli, que está fora do jogo porque vem sentindo dores musculares já há algum tempo. Estou cansado, já estou vendo uma sequência de jogo atrás de jogo, então começa a pesar um pouco. Às vezes pode ficar fora de uma partida ou duas para não perder o restante do campeonato. Às vezes você mesmo sentindo algumas dores, você quer jogar, quer estar sempre jogando, e acaba que você vai jogar em cima de uma dor que pode te tirar do restante do campeonato. Então às vezes é melhor perder uma ou duas partidas e poder ajudar o time no restante do campeonato do que jogar essas duas partidas e ficar fora do restante. É uma mudança prudente, né? O departamento médico vai segurar Richelli para ver se ele recupera dessas dores musculares. Tem sido um jogador importantíssimo. Na opinião do técnico do esporte, o Oswaldo de Oliveira, Richelli tem sido o melhor jogador do esporte no campeonato. Tem feito belas partidas. Viu? A gente vai mostrar esse desempenho, né, amanhã no Bom Dia Pernambuco. Amanhã vamos ver como é que vai ser o esporte contra o Galo, lá em Independência, em Belo Horizonte. Tá certo. E finalmente o Santa Cruz voltou a vencer no Brasileirão. A torcida do Santa, sentiu um pouquinho de alívio, né, com a vitória de ontem. Depois de um jejum de 9 jogos sem vencer, a torcida coral pôde comemorar um triunfo na Série A. E foi sofrido, viu? Nos minutos finais, Bruno Moraes, o general, fez o gol da vitória sobre o Atlético Paranaense, 1-0. Confira agora os melhores momentos da partida de ontem no estádio do Arruda. Primeiro lance de perigo de Giovani, que recebeu a bola na área, limpou e chutou rasteiro. Thiago Cardoso conseguiu fazer a defesa. Keno limpou na entrada da área, bateu colocado e o Everton se esticou todo. Tocou na bola ali com a pontinha dos dedos e mandou para fora. O Everton campeão pela seleção olímpica, né? Medalha de ouro. Santa continuou no ataque, Alan Vieira cruzou e Keno não dominou a bola. Olha só, se ele consegue fazer o domínio, ia ficar frente a frente com o Everton. Alan Vieira recebeu de Keno, bateu cruzado e Bruno Moraes finalizou, mas o Everton fez lá uma boa defesa. Não saiu tão forte assim o chute do atacante Bruno Moraes. Lances agora do segundo tempo. Lançamento para Keno na área. O atacante recebeu ali entre dois, mas na hora do chute, o chute saiu fraquinho e o Everton pegou mais uma. Olha aí a defesa do goleiro do Atlético. A pontaria, Randra. Precisando também, né? Jadson arriscou e olha que defesa do Everton. Foi muito bem no lance, no cantinho direito. O goleirão do Furacão pegou a bola. O Santa no ataque, a bola escapou do domínio de Bruno e que chutaço do Alan Vieira, hein? Assustou o Everton, olha só onde passou a bola. Bola venenosa. Léo Moura fez bom passe para Arthur. Pela direita, cruzou. O Everton estava ligado lá para afastar o perigo. O Santa Cruz continuou no ataque, insistiu no cruzamento e Arthur cabeceou para fora. Você vê, o Atlético só chegou no primeiro tempo, não levou perigo contra o gol de Thiago Cardoso. Né? E o Santa na pressão e de tanto insistir, aos 44, já perto dos 45, tá aí cobrança de escanteio e gol de Bruno Moraes. Mandou para as redes e ficou nisso. Santa Cruz 1, Atlético Paranaense 0. Vitória do Tricolor. A primeira vitória do Santa Cruz no Brasileirão sob o comando do Doriva. Aí a alegria do general. Bruno Moraes marcando aí um gol importante. Mesmo com a vitória, o Santa Cruz continua, né, na zona de rebaixamento, em penúltimo lugar, mas diminuiu já a distância para quem está fora da zona de rebaixamento. E o técnico Doriva viu um bom motivo para comemorar a vitória no Arruda. A gente estava merecendo essa vitória, né? Essa semana foi uma semana que a gente teve com ela
nas mãos algumas vezes e deixamos escapar. E esse grupo é muito vencedor e os atletas se doaram. Nós estamos muito fechados internamente, acreditando, e com certeza uma vitória como essa traz um ânimo redobrado para a gente prosseguir. E anima também a torcida, né, Rembrandt? Que ontem decepcionou, né, Pouca gente, né? 2.471 pessoas foram ao Arruda ontem para assistir ao jogo, para tentar empurrar o Santa Cruz, mas quem foi não se decepcionou, né? E quem esperou até o fim, porque o gol saiu já 44, 45 do segundo tempo. É bom, esse ano é natural que o torcedor se afaste um pouco, porque a decepção era grande depois da derrota no Clássico, mas essa vitória pode ser que reanime aí a galera do Santa, Meire. Bom, tomara, né? A gente fica acompanhando. Um bom dia para você. Valeu, bom dia, Rembrandt. Valeu. E até a próxima, né? Até. Você já parou para definir o que quer da vida ou como alcançar seus objetivos? Tem gente que tem ideias, mas não consegue sair do canto. Outras pessoas começam um projeto e param no início. E existem aqui as que se perdem mesmo no caminho, sem saber para que lado ir, né? Mas também tem aquelas que atingem o sucesso. Essas conseguiram por quê, hein? Até onde o poder da mente pode levar uma pessoa, assim, ao topo da carreira profissional? Um livro para quem quer ter uma vida rica em resultados positivos vai ser lançado hoje no Recife. É esse aqui, ó. Simplesmente mude sua mentalidade e sua vida. É um guia para uma vida rica em resultados positivos. A autora está com a repórter Daniele Fonseca e a gente vai conversar com as duas agora, até porque a gente quer saber todos os detalhes que Eugênia Miranda traz nesse livro, viu, Dani? E também o que é que ela traz sobre a inveja. Meire, ela tem algumas dicas em relação a esse assunto. Eugênia Miranda, que é consultora e palestrante motivacional, é escritora também. Bom dia, obrigada pela sua presença. Como é que a pessoa faz para se livrar, por exemplo, da inveja, que é um sentimento que prejudica tanto? Bem, a inveja, ela está nos lugares mais remotos de nossas vidas, inclusive dentro de casa, no ambiente profissional também. E ela tanto faz mal ao invejado quanto ao invejoso. E uma coisa importante é se conhecer, é criar uma mentalidade propícia para que as pessoas possam ter melhores atitudes e, consequentemente, terem melhores resultados em sua vida. Agora, como é que a gente pode direcionar, exercitar a mente em prol daqueles nossos objetivos? Bem, o condicionamento da mentalidade, ela perpassa para a gente conhecer o que está de errado em nossa vida. A gente precisa saber o que precisa ser mudado. Só assim nós vamos nos empoderar daquilo que é preciso para a mudança dessa mentalidade. E a gente tem aqui bem ao nosso lado, Eugênia, um exemplo até disso. Nós estamos aqui na Orla de Olinda e tem um grupo de mulheres que se reúnem aqui para praticar atividade física. Eu vou até conversar com alguma delas. Dona Séries, bom dia, tudo bem? Já tinha dado uma conversada rápida com a senhora, mas está aqui todo dia, graças a quê? Se programou para isso, para não facilitar e não deixar as taxas lá para cima? Me programei para não deixar as taxas subir. E isso vale para a mente, a gente fica muito saudável, vai fazer os exames, as taxas normais. E essa ginástica já existe há 8 anos. É programação da Prefeitura de Olinda e com a professora Otávia. Ok, muito obrigada. Deixa eu conversar aqui também com a Arlete. E você? Persistiu bem na hora de vir fazer essas atividades físicas? Bom dia, Arlete. Bom dia a todos. Eu persisti bastante, há 4 anos que eu faço essa ginástica e é muito bom para a mente, porque você sabe, depois dos 50, né, a mente começa a ficar assim esquecida. Então, assim, depois que eu comecei essas atividades físicas, para mim foi ótimo, porque tem desenvolvido bastante minha mente. Muito obrigada. A gente volta a conversar agora aqui com Eugênia Miranda, até porque Meire tem uma pergunta para fazer para você lá do estúdio. Diga aí, Meire. Oi, Dani. Bom dia, Eugênia. Eu quero saber o que na prática a gente faz para programar a mente e também como se combate a inveja na prática. Como é que a gente identifica o invejoso? Bem, Meire, a programação mental, ela perpassa por técnicas.
tá? Não é nada subjetivo. O livro, né, é um guia prático com 15 ferramentas coach para justamente levar a academia que você precisa na bolsa. Então, nós precisamos fazer com que, da mesma forma que nós condicionamos o nosso corpo, nós também podemos condicionar a nossa mente para ter uma melhor relação, inclusive com o dinheiro, viu, Bruno? Nós podemos melhorar os nossos resultados financeiros através de uma mentalidade mais adequada. Pode sim ajudar você a pagar suas contas, como também ter um melhor desempenho na vida profissional, nas relações com a família, vencer a inveja, entender qual é o seu papel enquanto script, entender que você é um protagonista e não um espectador na sua vida. Isso que a Eugênia falou, gente, foi se referindo lá a Bruno Grubert, que agora há pouco disse que força da mente não paga a conta de ninguém, não. Agora me diga uma coisa, se a pessoa aplica essas técnicas de condicionar a sua mente, mas o companheiro ou o parente que vive ao lado não aplica isso e acaba sendo uma pedra no meio do caminho, como é que faz para driblar? Acaba sendo um verdadeiro sabotador, porque tudo que nos sabota nos coloca para baixo. Pessoal, a mentalidade ela é algo íntima e pessoal e nós precisamos saber que eu tenho que mudar em mim, gerar melhores resultados para mim e assim, através do meu exemplo, eu vou poder conquistar outras pessoas. Em quanto tempo a pessoa sente o retorno dessas técnicas, desse pensamento voltado para os objetivos? O retorno ele pode ser imediato. Por quê? Porque ele é um processo decisório, mas também pode durar mais um pouco pela crença que as pessoas têm. Problemas como, eu quero parar de fumar, eu quero emagrecer, eu quero ganhar mais dinheiro, podem ser coisas tratadas por um condicionamento mental mais adequado. Eugênia Miranda, muito obrigada. Ela que está aqui com o livro, gente. Olha, o lançamento vai ser hoje às 7 horas da noite, lá na Livraria Cultura do Paço Alfândega, bairro do Recife, e também vai ter uma palestra antes disso. Agora eu chamo o repórter Pedro Lins, ele que tem um exemplo de superação pra gente. Não é isso, Pedro? Superação, Dani, empreendedorismo, gente que aprendeu na crise e, valendo a começar a ganhar dinheiro. A gente está em Goiânia, eu estou agora aqui nesse espaço que foi todo montado, é onde acontecem várias festas infantis, a decoração super bacana. Desse outro lado aqui, eles montaram um playground aqui para as crianças que estiverem curtindo as festas, brincarem, se divertirem. E todo esse trabalho é organizado por essas meninas que estão aqui. Gostaram do Meninas, né? Por elas que organizaram. A Cislane, Cisleide e a Marta já estão trabalhando nessa área há quanto tempo? Bom dia. Bom dia, Pedro. Estamos na área tem 4 anos, mas inovando com a Casa de Festa Infantil tem 4 meses. Foi nessa crise que saímos da nossa zona de conforto, onde o cliente estava sempre presente na casa e, com a falta dele, tivemos a necessidade de investir em algo novo. Então, percebemos que faltava isso na cidade. Por quê? Porque a maioria das festas que a gente fazia era para criança. 90% das festas era para criança e não havia um espaço para criança. Então, criamos, pesquisamos, fomos atrás. O que é mais difícil nesse processo? Porque a crise estava aí, você conseguiu desenvolver essa ideia, montar toda essa casa de festa infantil. Está dando certo? Quanto é que vocês estão conseguindo, assim, quantas festas assim, por mês? Está dando super certo. A gente tem feito de 8 a 9 festas por mês, tem finais de semana que a gente chega a fazer até 3 eventos. Então, estamos muito satisfeitos. Agora é fidelizar a clientela e buscar coisas novas. Já estamos com outro projeto novo para trazer para casa, que é cursos na área de gastronomia. Que 10 não faltam, na né? Cidade. Não. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Onde é que a senhora estava no momento da crise? Como eu falei, na minha zona de conforto. Era muito bom estar aqui esperando o cliente chegar, porque ele sempre chegava. Mas aí, a partir do momento que o dinheiro faltou, o cliente se afastou um pouquinho e a gente teve que trazer ele de volta para casa. Ok, meu amor. Eu fiz essa pergunta para ela, onde ela estava no momento da crise, porque justamente é o tema da palestra do Adalberto Souza, que é consultor do Sebrae, que está aqui com a gente também. Essa palestra vai acontecer hoje à noite no Sesc de Goiânia, a partir das 6 da noite, é de graça. Agora, por que onde a gente estava, Adalberto, no momento da crise? Bom dia. Bom dia, Pernambuco. É interessante ver a fala do empresário, que ele fica na prospecção hoje de clientes
cliente, no bom atendimento, no momento da crise. E aí nós nos perguntamos, o que foi que ele fez no momento que a estabilidade econômica do Brasil estava em evidência? Hoje ele fala de inovação, de criatividade e bom atendimento. Por que só hoje? Ok. Ela falou que estava na zona de conforto, foi obrigada a sair dessa zona porque a crise chegou. Quem está vivendo justamente essa crise, o que essas pessoas devem fazer para conseguir, como a Cislane, um boom aí nesse negócio, nessa atividade comercial? A primeira atividade que eu aconselharia é ter disposição. É importante que o empresário tenha disposição, melhore o ânimo, porque o desânimo hoje está muito grande. Por onde nós passamos, conversando com o empresário, todo mundo desanimado, achando que não vai dar certo, que não vai sair dessa. E depois, fidelizar o cliente, inovar e principalmente se capacitar e planejar. Para aqueles que estão pensando em começar justamente uma atividade comercial para conseguir render mais o dinheiro nesse momento de crise. O que é que essa pessoa deve parar para analisar antes de começar essa atividade comercial? Esse empresário ele deve procurar uma ajuda, né? O Sebrae ele tem esse serviço que vai ajudar desde o plano de negócio até o planejamento estratégico da atividade, inclusive retorno de valor, formação de preço e demais áreas de finanças, marketing ou áreas afins. A Cislane estava falando que aqui em Goiânia ela primeiro foi avaliar o mercado e viu que não tinha nenhuma casa de festa infantil, por isso que ela colocou essa casa. Esse é o caminho mesmo para a gente ter sucesso? É muito importante você fazer essa pesquisa de mercado, para não ficar um conglomerado de empresas gerando concorrência no mesmo mercado. Apesar que ela teve muito sucesso nesse empreendimento, porque ela já fez uma capacitação pelo Sebrae e acaba que ela fez essa pesquisa de mercado, ela viu a potencialidade do município, da região, estudou a área e ela começou a enxergar e vislumbrar uma possibilidade mesmo em meio à crise, não se estagnou, apesar dela ter dito de estar na zona de conforto quando não havia crise. Adalberto, muito obrigado por conversar com a gente no Bom Dia Pernambuco. Agradecer a Cislane, a Cisleide e a Marta, que são as sócias que trabalham com ela. E só lembrar, a palestra hoje à noite ela está sendo organizada pela União de Empresários de Goiânia, a partir das 6 da noite, no Sesc de Goiânia, que fica na Rua do Arame. E lembrando, é de graça. Oportunidade boa, né, Meire, para fazer os negócios crescerem. Ninguém pode esmorecer, né? Tem que todo mundo ter pensamento positivo e à frente. Crise tem e a gente tem que driblar a crise. Um abraço bem grande para todo mundo de Goiânia e a gente vai voltar para a sede da Polícia Federal. Cassione Gomes tem outras informações sobre o menino Carlinhos, que foi encontrado na Argentina. O pai dele foi preso. Cassione. Meire, o pai dele, o empresário e advogado argentino Carlos Atias, está preso. A Polícia Federal ainda está vendo como é que vai ficar a situação dele, já que essa prisão aí foi articulada junto à Interpol, para saber se ele vai ser trazido ao Brasil, já que ele é argentino, tem nacionalidade argentina, ou se ele deve ficar preso lá na Argentina. Então, esses detalhes de acordos internacionais entre as autoridades do Brasil e da Argentina ainda vão ser decididos. E a vinda do menino já está sendo providenciada, com compra de passagens. A mãe ainda, a polícia vai decidir se ela vai, ela também está na expectativa de chegar na Polícia Federal e saber outros detalhes, né, do reencontro com o filho. Está muito ansiosa, Meire. E a gente continua aqui na sede da Polícia Federal, no bairro do Recife, para trazer todas as informações logo mais no NETV Primeira Edição. Meire. Que boa notícia. E assim a gente se despede. Um bom dia para você e até amanhã.